Segundo teóricos, a educação é um instrumento poderoso para a transformação social. Para tais teóricos, a educação muda o mundo, pois é por meio dela que o cidadão se torna mais crítico, tem mais oportunidade de emprego e melhoria na sua própria qualidade de vida. Desta forma, é através dela que se diminui a pobreza, a violência, se fortalece a democracia, a cidadania e nos ajuda a compreender mais o mundo em que vivemos. Já outros acreditam que é o esporte, o real instrumento de transformação humana, pois seus benefícios são os mais diversos. Ele atua no desenvolvimento motor e cognitivo do indivíduo, ajuda a elevar a autoestima e a autoconfiança, melhora a qualidade de vida, age na prevenção de doenças como a ansiedade e a depressão, além de incentivar muito na criação de laços de amizade. Podemos ainda falar do trabalho, que para a sociologia é um dos maiores transformadores sociais, pois é ele que tem ajudado o homem a ampliar suas habilidades, além de melhorar o bem-estar da sociedade como um todo, pois como dizem, o trabalho dignifica o homem. O que sobra então para o Evangelho? Será que a função do Evangelho atuar apenas no campo da espiritualidade e sem nenhuma atuação prática? Será que a obra redentora de Jesus se restringe apenas em nos livrarmos do fogo eterno? E se o próprio Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância, que tipo de vida abundante é essa? Ele está falando só do eu interior ou da vida como um todo? E se ele está falando da vida como um todo, qual o papel então do esporte, da educação e do trabalho na transformação humana e social? Será que é para abrir mão de alguma dessas coisas? Ou será que dá para haver uma conciliação entre tudo isso e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Esse é o dilema que vamos resolver no vídeo de hoje, então solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí pessoal, professor Landim aqui. O que nos faz pessoas realmente melhores e felizes? Quem é realmente o principal agente de transformação humana e social em nosso mundo contemporâneo? Neste vídeo daremos a solução definitiva para esta questão. Então assiste o vídeo até o final e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando por algum tipo de problema na sua vida e precisa de uma mudança radical. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo que nós estamos exibindo aqui. Para se inscrever, basta clicar na marca d'água que está aparecendo aqui na parte inferior do vídeo. E é rapidinho, não vai te custar nada, beleza? Bora pro vídeo. Todo mundo sabe que a nossa sociedade tem sido assombrada por índices altíssimos de violência, assolada pela desigualdade, pela miséria e por uma decadência imoral nunca vista na história. Imoralidade essa que chega a nos dar até ânsia de vômito. Chegamos ao ponto de quadrilhas de criminosos usarem cadáveres em práticas sexuais. E assim, os seres humanos buscam incessantemente recursos e ferramentas para resolver todas essas demandas que nos assolam. E como eu disse na introdução, tem gente que acredita sim na transformação social e na melhoria do mundo por meio da educação. Outros acreditam na transformação por meio do esporte e outros por meio do trabalho. Vamos falar um pouco da educação e o que tais teóricos defendem. Para falar de educação, não poderíamos deixar de falar de Paulo Freire. Ele morreu em 1997, mas ainda é adorado por uns e odiado por outros. E em uma de suas célebres frases, ele afirma: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Ele acreditava de fato que as pessoas são realmente transformadas por meio da educação. E um dos seus maiores feitos foi em 1963, quando ele se propôs a alfabetizar 300 cortadores de cana-de-açúcar no estado do Rio Grande do Norte. E ele conseguiu alfabetizá-los em apenas 40 dias. Interessante, não? Mas aqui não estamos falando do processo de aprendizagem em si, porque poderíamos citar Vygotsky, Jean Piaget e até Jean-Jacques Rousseau. Estamos falando assim do poder que é atribuído à educação como ferramenta de transformação real na vida das pessoas. E partindo desse pressuposto, deixamos aqui uma breve reflexão.
Será que o fato de aprendermos a ler e a escrever, ou como disse Paulo Freire, termos, por meio da educação, o espírito crítico, é realmente o suficiente para termos as nossas vidas transformadas e vivermos como pessoas felizes? A educação realmente muda a essência do nosso caráter e nos leva a uma real transformação de vida? Será que todos esses canavieiros que ele alfabetizou se tornaram felizes em seus relacionamentos interpessoais e inclusive no casamento? Será que nenhum deles se envolveu em vícios ou em más companhias? E será que o seu método de alfabetização encheu os corações daqueles homens de esperança que deveriam ter mediante a morte e as calamidades da vida? Falemos de esporte agora. Em um ano que tivemos Olimpíadas no Japão, muito se falou da atuação transformadora que o esporte exerce na vida das pessoas, e em particular de diversos atletas que participaram dessas Olimpíadas. Foi a Olimpíada que mais conquistamos medalhas de ouro. Entre elas, citamos o surfista Ítalo Ferreira, um fenômeno do surf. Em 2019, ele foi campeão do circuito de Pipeline no Havaí, derrotando nada mais nada menos do que o ex-campeão Gabriel Medina. Mas o Ítalo Ferreira deixa claro em suas redes sociais que sempre ora a Deus pedindo sabedoria e proteção para realizar cada uma das suas provas. Todo dia eu orei às 3 da manhã, pedi a Deus que ele realizasse esse sonho. E tá aí, meu nome tá escrito na história do surf. Então, será que o esporte é realmente transformador? Mas para falar de esporte, não poderíamos deixar de falar do maior medalhista de todos os tempos, o renomado nadador profissional Michael Phelps. Ele conquistou nada mais, nada menos do que 28 medalhas, 23 delas de ouro. Um fenômeno da natação e do esporte, inspirando diversos atletas em várias modalidades. Mas veja o que aconteceu com ele após as Olimpíadas de Londres em 2012. Trouble for Olympic legend Michael Phelps, the swimmer arrested for DUI, going nearly twice the speed limit. Phelps já era o atleta com o maior número de medalhas olímpicas em todo o planeta, quando foi pego dirigindo a sua Land Rover bêbado, acima do limite da velocidade permitida e fora da pista. E isso ocorreu em meados de 2014. Como resultado da sua imprudência, foi condenado a 1 ano de prisão e sua carteira de motorista foi cassada. Phelps cumpriu a pena em liberdade e teve de frequentar grupos de autoajuda e não beber mais durante o período da sua condenação. A proposta aqui não é tirar os méritos do campeão, mas que venhamos refletir mais uma vez. Se o esporte é realmente transformador de vidas, por que então um atleta de alta performance, no auge de sua carreira, estava se sentindo tão triste e frustrado? Será que não é um exagero atribuir ao esporte a responsabilidade de uma transformação real na vida do indivíduo? Por fim, falemos do trabalho. Indiscutivelmente, o trabalho é a ação mais antiga da humanidade, pois já no Éden, o Senhor Deus deu um ofício a Adão, pedindo que ele cuidasse do jardim e cultivasse a terra. E com certeza, o trabalho gera riqueza a uma nação, além de fazer com que as pessoas se sintam produtivas. Porém, fica aqui mais uma reflexão. E se você não puder mais trabalhar, deixou de ser digno? Será que o trabalho realmente é a causa de transformação plena na vida de alguém? E se isso é verdade, por que o Japão, que possui uma das populações mais proativas, está entre aqueles países com maiores índices de suicídio? E se o trabalho é tão eficiente no quesito felicidade, não seria de se esperar que quanto mais uma pessoa trabalha, mais é feliz e se sente realizada? Certamente, uma nação que tem um baixo índice de desemprego terá um povo com uma melhor qualidade de vida. Mas será um exagero dizer que essas pessoas, ainda que empregadas, são totalmente felizes por causa do seu trabalho. Por fim, temos convicção que tanto a educação, como o esporte, como o trabalho, têm sim os seus benefícios. Porém, não podemos colocá-los como fundamento de uma sociedade, tampouco como fundamento da Igreja do Senhor. Vamos ver o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 3,
verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós aqui do canal cremos que somente Jesus Cristo, o seu sacrifício no Calvário e a sua santa palavra são os fundamentos que tornam uma pessoa realmente feliz e plena. Pois veja o que diz a palavra a respeito da educação. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E veja o que diz a respeito da atividade física. Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem promessa da vida presente e da que há de vir. Em relação ao trabalho, podemos citar o texto de Lucas, no capítulo 10, no verso 38 ao 42. Esse texto relata a visita de Jesus à casa de Marta e de Maria. Chegando à casa dessas irmãs, Maria se coloca aos pés do Mestre e Marta se põe a fazer o serviço da casa. Contudo, indignada, ela interpela Jesus a respeito da sua irmã Maria, dizendo o porquê ela não estava lhe ajudando, deixando assim que fizesse todo o serviço sozinha. Veja o que diz o texto. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ah, professor, então quer dizer porque eu tenho uma vida transformada e feliz, basta ir à igreja e ler a Bíblia? E melhor, não preciso nem estudar, posso viver uma vida sedentária e tampouco me dedicar ao trabalho? De forma alguma. Antes você precisa entender a diferença de coluna e de fundamento. Num edifício, as colunas não estão firmadas diretamente no solo, mas em fundamentos profundos, que são essenciais para sustentar toda aquela estrutura. Em nosso caso, as colunas representam todas as atividades naturais e humanas. Ou seja, a educação uma coluna, o esporte outra e o trabalho outra. E podemos falar de outras colunas, como a música, a política, a psicologia e até a religião. Mas essas coisas são todas secundárias e sofrem mudança no decorrer da história. E jamais serão fundamentos que sustentam a nossa vida. A educação pode até gerar independência intelectual, capacitação profissional e até difundir valores morais em um indivíduo. Mas daí para dizer que o indivíduo se tornou abençoado e pleno em Deus apenas pelo fato de ser escolarizado é um exagero. E quanto ao esporte, se você acredita que colocar o seu filho na escolinha de futebol, no judô ou na natação trará uma grande transformação de vida, você está redondamente enganado. Pois o esporte pode até gerar disciplina e dar a qualquer pessoa uma vida saudável, mas jamais poderá blindar alguém da pornografia ou da mentira. E o trabalho pode ser até um meio de sustento e aprovação social. Porém, dignidade e nobreza já fazem parte da vida do cristão, independente se ele trabalha ou não. Pois se você estiver desempregado ou aposentado, você continuará sendo nobre, porque veja o que a Bíblia diz a respeito do povo de Deus. Porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não são as colunas que sustentam e transformam a sua vida, mas o fundamento, que mesmo sendo invisível, ele estará sempre presente. E nunca se esqueça, Deus não é apenas o fundamento da igreja, é o fundamento da sociedade, do mundo e de todo o cosmos. Veja o que a palavra diz a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Por isso, fique firme em Deus, e se você deseja uma transformação real na sua vida ou na vida dos seus, busque a comunhão com Ele, pois é Ele que promete uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. E nós, aqui do canal, tamo junto.